Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Começando aqui o nosso episódio 84 do Café com a Lu. Hoje nós vamos falar sobre vitimismo, né? Por que nós precisamos sair desse lugar, né? Sair do lugar de vítima. Então, esse é o nosso tema de hoje, do nosso episódio 84. Hoje nós vamos falar sobre vitimismo. Seja bem-vindas, bem-vinda, Sinaida. Esse tema hoje vai mexer aí com muita gente, porque muitas pessoas não sabem que vive esse processo de vitimismo, né, na sua vida. Então, nós queremos hoje eu tenho uma convidada especial aí, né, que é a Sandra. Aguardar a Sandra chegar, que eu vou chamar a Sandra, ela é uma psicóloga, e hoje nós vamos entrar profundo aí nesse tema. Então fica aí com a gente e vamos juntas. Bom dia, Cris, bem-vinda. Vamos celebrar o nosso cafezinho hoje, né? O nosso café que representa união, que representa amor, que representa compartilhamento, né? De autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Esse café aqui faz a união, cria essa egrégora, né? Que a gente sempre está aqui falando, né? Uma egrégora de luz, uma egrégora de amor, de compreensão, de estudo, né? Tudo isso é o que a gente quer aqui para todos que estão convivendo com a gente e para quem chegar, tá? Chega, senta, se aconchega, que a casa é sua. Vamos lá. Cafezinho de manhã é bom, gente. Muito bom. Ativar, né? Ativar a energia do Yang, né? Eu adoro um chazinho também. O chazinho faz a gente ficar mais né? Dá mais tranquilidade. O café, ele é estimulante, ele ativa, né? Ele faz com que a gente levante, acorda. Sejam bem-vindas, meninas. Sejam muito bem-vindas, tá? Vamos só aguardar a nossa convidada, né? Então, essa live aqui, ela faz parte é o Café com a Lu, né? É o episódio 84, mas como ele está caindo no processo do nosso lançamento aí, da nossa imersão que vai acontecer, os arcturianos na 3D, esse tema já vai encaixar também então ela serve como uma live de esquenta também para a imersão, né? Para a imersão, ela vai acontecer segunda-feira, já dia 27, a gente já tem a primeira aula, né? É uma aula, tá super linda. Assim, nós vamos falar sobre energia, frequência, vibração. Vamos fazer uma ativação com os irmãos arcturianos, muito potente aí, para vocês sentirem a energia, para vocês entenderem que isso é real, né? Então, quem não se inscreveu ainda, entra lá no link na bio, faça a inscrição, tá? Faça a inscrição, é só entrar no grupo, porque é lá que vai estar sendo entregue as aulas, né? E o material de apoio que vocês vão receber também é lá, tá? Então, é um grupo silenciado que só tem mesmo a divulgação do evento, né? Entre lá para você receber as aulas, ok? E vamos juntas, gente. O que é vitimismo, né? Quem aí vive ou já viveu um processo de vitimismo, gente? O que vocês, quando a gente fala de vitimismo, o que vocês pensam? Vamos lá. Né? Vamos já começar a entrar no conteúdo enquanto a Sandrinha chega. Né? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Eu não sei se ela está aguardando lá no Clube das Mandalas, mas é aqui nesse que eu vou estar, né? Então ela vai saber.
que ela me acompanha também no outro canal. E às vezes, por ter muitos canais, isso complica, né? Então, vamos lá. Né? Mas vamos começar aqui para a gente não ir perdendo tempo. Porque como o nosso tempo é curto, né? A gente sempre fica além de 1 hora. Então, eu quero que... Ah, ela chegou, a Sandra. Que bom. Então, eu vou chamar logo que aí a gente já começa um tema juntas aqui, né? Já falei aqui, Sandrinha, muito bem-vinda, né? Já falei que a gente vai fazer a live juntas. Eu penso o dia, o mês, igual aquele personagem do desenho, A Corrida Maluca. Olha aí, Gi. Vamos entrar no tema e eu vou pegar a sua fala para a gente também já falar um pouquinho. Deixa eu só. Ok. Deixa eu ver se ela aceitando. Opa! Oi, Lu. Seja bem-vinda, meu Bom amor. Bom dia, Lu. Tudo Seja bem? muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Aqui, essa casa aqui é sua, viu? Fica à Obrigada. vontade. Nós vamos entrar em um tema aqui do vitimismo, como a gente tinha combinado, né? Então, fala aí um pouquinho quem é a Sandra, primeiramente, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Bom dia, meninas. Então, eu vim bem num dia assim que eu recebi uma notícia muito triste pela manhã Ah, de um falecimento de um tio. olha E só. esse tema vem a calhar, né, Lu? Sim. Esse tema de vitimismo nesse momento, né, de um falecimento, onde Uhum. as pessoas se vitimizam, né? O vitimismo toma conta, né, nessa Sim. hora. Então, quem que não conhece, né? Todo mundo conhece uma vítima, né? Um vitimismo, né? A Sim. pessoa que se entrega ao vitimismo. Eu não estou conseguindo colocar aqui normal. Apareceu para mim uma carinha, eu não mexo direito nisso aqui. Eu estou No te vendo Instagram. normal, a gente está escutando também, né? Tá tudo bem? Meus sentimentos, Sandrinha, viu? Receba aí Obrigada. meus sentimentos pelo falecimento do seu tio, né? São momentos de dores, né? Realmente das Aham. pessoas, mas e é momento de aceitação, né? É momento de aceitação, porque todos nós estamos aqui e todos nós, a única coisa que a gente sabe nesse processo é que a gente nasceu e que a gente vai partir, né? Verdade. Isso, então chega o momento de cada um. Essa aceitação ela é muito difícil porque eu sei o que é isso, né? Assim, eu falo por ter passado por um processo muito intenso de falecimento do meu pai. Um ano depois a minha mãe faleceu, foi um assim, um atrás do outro. Então é uma dor muito grande. E o meu processo, você vê, é interessante você trazer essa situação, olha só. O meu processo de despertar, o meu processo de vitimismo que eu passei, que eu até falei ali no nosso post ali, né, quando eu fiz, eu falei do meu processo de vitimismo, que foi exatamente nesse momento. Quando meu pai faleceu me pedindo ar para respirar. Então, no momento que eu cuidei dele no momento ali no hospital, e ele falava assim, filha, me dá ar. E eu não tinha aquele ar para dar para o meu pai. Né? Então, eu fiquei ali, ele entrou para a UTI. Foi um processo muito triste, assim. Né? Ele ia receber alta num dia, no outro dia ele passou mal, a respiração dele faltou, e ele ficou ali nos aparelhos, no aparelho, e ele ficou uma semana ali, aquela agonia.
E ele sempre me pedindo ar, me pedindo ar. E quando foi no momento mesmo que ele foi que ele entrou para a UTI, a gente foi andando, correndo assim com ele, porque ele não tinha mais, né? Ele não tinha mais, o respirador já estava no último nível e ele não tinha mais respiração mesmo. E ele segurava a minha mão e falava, me dá ar, me dá ar. Então, isso para mim, e entrou para a UTI com as mãos estendidas para mim, me pedindo ar, né? Então, isso é muito dolorido ainda. Sempre que eu conto, dói um pouco. Por mais que eu já superei isso, e hoje eu estou aqui falando isso para você por conta da morte do meu pai. Sim. E hoje eu estou trabalhando com o que eu trabalho por conta da morte do meu pai. Sim. Porque depois disso eu fui buscar. Eu entrei num estado de depressão muito profundo, né? Eu fiquei numa sensação de morte e vida muito tempo ali. Pensava só em morrer também, né? Porque eu achava que a minha vida já tinha acabado também ali. E cheguei ao ponto de entrar em um estado de vitimismo muito grande, sabe? Entrar no estado. Eu cheguei ao ponto de não ter dinheiro para comer. E as pessoas me davam cesta básica. Eu tinha um amigo que me levava cesta básica, ele me botava crédito no celular e falava, Lu, você não pode ficar sem... Ele achava que, assim, qualquer coisa me liga. Ele não deixava eu ficar sem crédito. Né? Então, nessa época, foi muito dolorido para mim. E eu não enxergava isso, mas eu queria entender a morte do meu pai. Eu queria entender por que eu não tinha aquela respiração para dar para o meu pai. E foi ali, naquele momento, que eu fui buscar essa respiração. Foi quando eu fui buscar a respiração, que eu fui entender sobre respiração. Eu comecei a estudar sobre isso, né? E aí foi quando eu entrei no yoga, que foi meu primeiro processo, né? Que eu comecei a trabalhar a respiração ali, entender mais, estudar mais, me aprofundar nisso. E aí depois vieram outras técnicas, né, terapêuticas ali, fiz o Reiki, Ho'oponopono, comecei a trabalhar, fazer para mim mesmo, assim, para minha cura, né? E aí desse momento eu tiro o quê? Eu tiro que eu era uma pessoa tóxica, só falava coisa ruim para as pessoas. Que é um sintoma do vitimismo, né? Exatamente. A gente se torna tóxica para as pessoas, né? Porque sem perceber. Você acha que você está querendo toda a atenção. Na verdade, você quer uma atenção das pessoas. É inconsciente, né? É inconsciente às vezes. Sim. E aí essa zona de conforto é uma zona de conforto, né? Na verdade. Sim. A pessoa ficar no vitimismo. E aí aquela zona de conforto é maravilhoso, né? Você não tem responsabilidade de nada, né? Sim, porque a gente quer que o outro faça para a gente, né? A gente sempre está buscando o outro ali, né? O outro tem que me dar, o outro tem que fazer, o outro tem que sempre estar, né? Trazendo, né? O que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Então eu só quero ter, eu não quero fazer, né? Eu não quero nem ser, porque começa a virar um verme. A pessoa começa a ficar ali no estado mesmo de sugar os outros, né? Então, por isso que ela passa a ter uma toxicidade muito grande, que ela começa a sugar as pessoas, e isso vai alimentando a energia dela, de vítima. E a né? vítima é egoísta, né? Completamente egoísta. Né? O vitimismo, então ela tem o pior problema, é ela que tem o problema pior de todos. Sim. Né? Né? Sandrinha, deixa a gente dar uma pausa, eu vou te perguntar uma coisa. Como está sendo a reprogramação para você? Maravilhosa. Nossa, transformou minha vida. Né? Reprogramar a mente, a reprogramação é maravilhoso. É uma mudança de padrão, né?
a gente muda o padrão de pensamento com muitas coisas. Por mais que a gente, eu falo isso, gente, não é falta de estudo, não igual a Sandra é formada, né, em várias áreas, tem duas graduações, tem várias formações, especialização, tudo, mas ela sentiu a necessidade de reprogramar a sua história, de reprogramar as suas crenças que ela ia trazendo lá da infância, né? Coisas que ela viveu lá na infância que ela não compreendia totalmente. Por quê? Porque o subconsciente da gente não deixa. E é inconsciente, né? As crenças, elas estão na gente inconsciente. Então, o outro, às vezes, nesse caso, o outro vai ver pra gente, né? Igual eu também faço terapia, né? Eu também faço tratamento com outras pessoas. Quando eu percebo isso, eu também faço. Então, eu também peço reprogramação, peço para até minhas reprogramadoras olhar para mim alguma coisa, né? Por quê? Porque é essa sensação que a gente fala. Às vezes a pessoa acha que ela já sabe tudo e ela tem tudo. Gente, a gente estuda o tempo todo, não é, Sandra? A gente tem que estudar o tempo todo, a gente está aprendendo o tempo todo, a gente está aprendendo com a vida o tempo todo. Por isso que eu falo, a gente está aqui na terceira dimensão, é para viver o ser humano. É isso. Né? E a gente tem que entender a nossa linha de tempo. A gente tem que entender o que está por trás de tudo isso. O que a gente trouxe. Por que eu nasci com essa família? Por que eu nasci com esses pais? Por que eu nasci e estou vivendo isso? Porque o meu trabalho, né? Eu escolhi esse trabalho para viver. Né? Por que às vezes a pessoa escolhe errado? Né? As pessoas, às vezes, ela não percebe a sua missão de alma. Aí ela entra em um fluxo errado. Né? Então perde o tempo, né? Perde o tempo da vida e depois que ela descobre totalmente, aí ela começa a vibrar e viver a sua missão. É muito incrível. Né? Então, a reprogramação, a Sandra, ela está fazendo atendimento comigo, né? A gente está no processo de reprogramar muitas coisas aí ainda, né? Porque é uma caixinha de surpresa cada vez que vem. Né, Sandrinha? E a gente libera muito, e assim, como eu já tinha falado, até foi o Cadu que está aqui. Cadu, seja bem-vindo. Propôs a gente falar sobre o vitimismo. E tá aí, Cadu. Cadu é o irmão de caminhada. Ele propôs a gente falar sobre vitimismo. E nós estamos aqui nesse tema hoje. Vamos ver e a gente é assim, sempre procurando o melhor, né? E procurando em vários caminhos, porque o inconsciente, né? É igual você falou, a caixinha de surpresa mesmo. Então vai aparecendo várias coisas, como eu venho fazendo terapia também, fora, com PNL também, né? E psicologia. Eu acho que tudo agrega, né, para melhorar o ser humano, né? Sim. Eu acho muito importante. O yoga, como você falou, uma respiração, né, para aliviar o sofrimento, até da ansiedade, né? Muitas pessoas hoje em dia. O vitimismo, ele traz várias outras, né? Outros sintomas, né? A carência afetiva, né? É uma delas. Carência afetiva. A autoestima é baixa, né? Quem é vítima. Exatamente. A pessoa entra na procrastinação, a pessoa entra no estado de preguiça, que ela começa a não querer fazer nada, né? Muito intenso, né? Ela entra na ansiedade e ela entra na depressão, se você brincar, porque ela vai voltar para o passado todo o tempo, né? Quando a pessoa ela entra, ela fica ansiosa porque ela não faz nada para o futuro. E ela entra na depressão porque ela vive o passado. Eu comecei a viver isso quando eu estava no meu estado de vitimismo ali muito grande. Eu comecei a viver isso muito, porque depois que o meu pai faleceu, aconteceram muitas coisas. E eu comecei a me sentir
a pessoa mais desprezada do mundo, né? Então, a família começou a se afastar, todo mundo começou a se afastar, e cada vez mais que eu falava de coisa ruim, de coisa negativa, de que, né, de problemas, as pessoas se afastavam, né? E eu falo assim que eu tive muitos anjos amigos nessa época, porque foram os amigos mesmo. A família, ela se afastou, porque eu criei uma energia muito doentia ali, né? Então, eu sei que eles se afastaram totalmente, mas eu tinha vários sentimentos, sentimento de injustiça, sentimento de... As feridas, elas afloraram. As feridas que a gente carrega na alma, elas afloraram, né, na época. Então, a ferida da injustiça foi, assim, muito... Me pegou, assim, demais. Que até hoje, o meu subconsciente, ele carrega essa ferida, né? Eu já limpei, eu já curei, eu já sei que eu tenho, e hoje eu sou consciente disso. Hoje a minha consciência entende que eu tive uma ferida de injustiça muito grande, né? Que na época ali eu fui... Nossa, aconteceram muitas coisas, eu não vou entrar no tema aqui, porque é outra live que a gente vai fazer, senão vai cair para outra live. Mas isso, quando eu entrei nessa sensação ali, e hoje eu vejo alguma injustiça, isso, o gatilho ele vem. Nossa, eu fico indignada quando eu vejo que alguém está praticando injustiça com alguém, quando eu percebo alguma coisa que alguém falou injustamente, que não é verdade aquilo, as mentiras, né? Então, tudo isso me vem com gatilho muito forte. Então, isso eu tenho que policiar, para eu não entrar na energia. E o Né? Então, sentimento de pena você teve, que é também uma característica sim, do vitimismo, né? Muita né? pena, né? Pena de mim. Pena demais, né? A gente fica, por que que aconteceu isso comigo? Eu sou a coitadinha, né? Então, a sensação, gente, é o pior sentimento que existe, que eu falo. Sim. Porque você ter pena de alguém é um sentimento muito pequeno, é um sentimento muito ruim. É você colocar uma pessoa ali em um lugar, né, de miserável. E a gente sente isso pela gente quando a gente é vítima. Né, Isso. Sandra? Sente Você, pena essa da pena é muito boa. e Né? Porque controla, né? E é, assim, a pessoa com pena dela mesma, ela quer controlar o outro, sim, né? Que nem você tem que fazer o que eu quero, assim. É como uma mãe que fala para o filho: ai, filho, eu fiz tanto por você e você está fazendo sim, isso comigo. Isso é vitimismo, é, né? São exatamente. exemplos E são assim. várias formas da gente ter o vitimismo, né? Deixa eu ver o comentário aqui. Ó, a Gi está falando assim. Eu vi meu marido fazer a passagem com uma ruptura de carotida há 3 meses. Quero dizer que estou bem. Mostrar ao mundo que estou, mas só Deus sabe o que sinto quando as imagens vêm à mente. Olha, a passagem é um sentimento de muita dor mesmo, né? É, o que é? Você está bem, né? Mas isso eu falo, 3 meses é muito pouco Pouco, ainda, muito pouco. É né? É um muito ano, pouco né? para você ainda soltar, né? Soltar tudo isso, né? Por quê? Porque você ainda está presa, né? Um pouco com essa energia. Uma das coisas que a gente tem que fazer, quebrar a energia, o casamento energético que você tem com ele, né? Uma das coisas que a gente faz dentro da reprogramação é a gente liberar o casamento energético. A gente faz uma limpeza energética entre os dois seres, para que ele siga o caminho dele tranquilo e você também siga o seu, né? É uma das coisas que eu recomendo que faça
quando acontece isso. Mas, né, no seu momento, no seu tempo, usar as limpezas, né? E liberação. Por quê? Porque a gente tem que liberar a energia desse outro. A gente tem que soltar para que ele siga o caminho, né? Por quê? Porque quando eu fui a semana passada, no final de semana que eu passei no lugar, né, na cidade espiritual, eu aprendi muito, gente. Foi um estudo muito grande, né? E lá, eles mostram muito como eu recebi uma carta psicografada da minha irmã, né? Então, me veio muito assim, mexeu muito comigo, né? E a gente entende que o outro, ele está do outro lado, né? Esse outro lado, esse outro, ele pode não querer passar para esse outro lado. Porque dependendo, quando é uma morte natural, uma morte que a pessoa ou ela já está esperando que ela já vai fazer essa passagem, que ela entende já o espiritismo aí, né, a parte espiritual mesmo da coisa, e que sabe que tem outro caminho para ela ir seguindo, é mais tranquilo. Mas quando a pessoa não entende isso ainda, né, e não está pronto para fazer essa passagem, ela pode achar que ela tem que ficar aqui. E Uhum. esse sofrimento que a gente fica carregando dentro da gente faz com que essa pessoa fique também com pena da gente. E aí entra também esse estado. Uhum. Como a Sandra falou, o estado do vitimismo quando acontece a morte. Eu vim Né? trazer esse assunto, né, por conta do Do meu seu, tio querido, né, que sim, faleceu. Eu recebi agora essa notícia e é muito triste, né? Aí sim, eu pensei, puxa, não vou me fazer de vítima nesse momento. Eu sim, combinei com a Lu, vou fazer, né, a live, porque se eu tomasse posse desse vitimismo, você eu não estaria assume aqui a dor que fazendo, está. né? Eu tenho que Exatamente. assumir a dor e não me fazer de vítima, Exatamente. né? Né? Puxa, eu não vou fazer e deixa o compromisso de lado. É isso que a gente tem que pensar, tomar consciência, né? É Sim, como se ele tivesse morrido aqui próximo, né? Porque foi longe. Então não tem sim. como eu ir para o enterro. Mas uma pessoa, o vitimismo, que tem o vitimismo, ela não vai em enterros, né? Pessoal, dê coraçãozinho aí nessa live, que ela tá linda. Compartilha aí com as pessoas, né? Vamos compartilhar mais um pouquinho aqui com as pessoas, com os amigos, né? Com as amigas. Deixa eu compartilhar com algumas. E dê coraçãozinho, porque a, a gente aqui, a gente merece ser visto. E essa live é muita gente, gente. Eu vou Né? deixar essa live salva porque essa live, muitas pessoas precisam sair desse lugar, sabe? Tanto nesse momento aí, olha, a gente, você vê, por mais ela está trabalhando isso, ela já entendeu, ela já aceitou, né? Mas ela tem uma dor. É normal ter a dor. Você sentir a dor, você saber o sofrimento, você mexer. Você vê, o meu pai já faleceu tem 7 anos, Uhum. né? Eu falei da dor dele aqui, ela me doeu. Sim, Para o dói momento, né? sim. Então, isso tá dentro de você, isso não vai sair. O processo vai estar. Então, a gente aceitar, a gente passar por a nossa dor, a gente aceitar a nossa dor, aceitar né, a passagem da pessoa e encaminhar isso, né? Começar a enviar luz, enviar energia de luz para essa pessoa, para ela que ela assuma o caminho dela, né? Igual o tio da Sandrinha aqui, né? A gente enviar uma energia de luz para que ele siga o caminho dele com tranquilidade e que a família fique confortável aqui com tudo isso, né? Porque é um desconforto muito grande, é uma dor muito grande, todos sofrem, né? Todo vai cair no sofrimento,
mas o que a gente não pode pegar é sofrer. É um mês de luto, é 2 meses, é um ano, é 3 anos. Tem gente que fica a vida inteira de luto pela pessoa. Mas E aí isso já é faz com que, é né, Lu? não é? E A pessoa isso tem que cai no observar processo de vítima, né? isso, tem que observar esse momento. Né? Tem que passar, assim, um tempo e a pessoa tem que procurar ajuda, né? Porque não dá para Sim, ficar a vida inteira no luto, no vitimismo, né? no Que corre sofrimento, também né? no sofrimento. E aí a pessoa não vive. Não O que, que vive. a pessoa acontece? A pessoa entra em estado de depressão, porque ela vive esse passado o tempo todo. Né? Ela vai viver, vai cair lá no sofrimento, né? Caramba, eu vivi isso com meu marido, eu vivi aquilo, eu sempre só buscando aquilo e não prospera para poder crescer para frente. O que eu vou viver a partir de agora? A minha vida continua. Continua. Né? Eu tenho que viver aqui. Né? Eu tenho Não é fácil, que né? olhar Não é para fácil. frente. Não é, gente. Não é Não fácil. é. Eu falo isso porque eu sei o que eu passei. Né? Uhum. Saí do estado que eu saí e eu saí sozinha, sem buscar. Fui buscando porque eu não tinha dinheiro para pagar terapia. Eu não tinha condições, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Né? Então, mas o que, que eu fiz? Eu fui estudar na internet. Né? Esse meu amigo, ele me pagava a internet. E eu agradeço assim, imensamente a ele e a outros amigos que me ajudaram também. Né? Esse meu amigo, e aí eu comecei, eu fiz um curso de Reiki gratuito, que eu encontrei, assim, Deus colocou na minha frente, que eu falo que sempre os anjos estão ali trabalhando a gente. Sim. Né? E aí um rapaz estava dando um curso de Reiki e é maravilhoso, né? Assim, na época foi uma coisa que me ajudou muito, né? E aí eu fiz isso, comecei a trabalhar a minha energia, fazer limpeza. E depois eu fiz um curso de Ho'oponopono que foi assim uma chave muito grande de virada mesmo na minha vida, né? Porque o Ho'oponopono ele é maravilhoso também. É, porque época eu era tão vítima de tudo. Tudo era ruim. A minha casa, tudo queimou, deu um raio, queimou tudo, tudo que você pensar, meus eletrodomésticos, meu micro-ondas, a máquina estragou, meu computador estragou. Depois eu tinha comprado, na época eu tinha comprado antes, logo que meu pai faleceu, abril, eu peguei um dinheiro que meu pai tinha dado e comprei uma televisão de 54 polegadas, na época a mais, né, bonita assim, toda. E depois de tudo isso, que eu comecei a entrar nesse processo, foi se esvaindo, foi se acabando. O gato, eu tinha um gato, o gato ele derrubou a minha televisão. Quebrou. Entrou, não tinha nem como entrar com seguro. Né? Então eu perdi a televisão. Foi uma coisa assim, foram todo foi desvaindo. E quando eu aprendi o Ho'oponopono, eu comecei a usar muito, usar em mim. E eu curei a minha máquina de lavar com o Ho'oponopono. Foi uma das coisas que eu curei assim, muito claro, que foi muito real, né? Na época, eu até fiz um vídeo depois falando da máquina, eu tenho esse vídeo no YouTube hoje. Se vocês colocarem lá Meu Despertar, vocês vão ver toda a minha história, que eu conto desde lá. Né? Então, e tem lá como eu curei a minha máquina de lavar com o Ho'oponopono. Né? Então, eu deitava na máquina, e eu pedia, eu falava, eu ia no relógio, no relógio que estava, né, dando problema, eu fazia para o relógio tudo. Né? E quando eu vi, a máquina ela funcionou. Né? Tem uma história toda dessa máquina. Então, você não ficou muito tempo no seu estado de vítima, né, Lu? Você foi em Porque eu fui frente. buscar, né? Foi Igual eu falo, eu buscando. fiquei uma fase, né, ali, um sofrimento muito grande, né? Mas quando eu
fui buscar isso, quando eu fui entendendo que eu tinha que sair daquele lugar. Pra você ter ideia, minha filha ficou sem ir para a escola 2 meses, porque eu não tinha dinheiro da passagem. Porque a escola era distante e eu não tinha. Aí ela tinha o vale escolar, lá, o vale da transporte, que era da escola, e bloquearam o vale transporte. Como bloquearam o vale transporte lá, que ela. Não é vale transporte que fala, é outro nome. Mas na época, que ela ia para a escola. E ela começou, e ela não ia, não estava indo para a escola, ela quase perdeu o ano por conta disso. E aí eu fui depois, aí eu falei, eu não posso deixar minha filha, né, adolescente, nesse momento. Mas eu pensava em morrer, eu pensava em me matar todo o tempo. Eu comecei a entrar num estado mesmo de depressão muito profunda, de depressão suicida, né? Então eu pensava em me matar, eu pensava como que eu ia fazer para morrer. E a minha filha foi uma das coisas que me fez eu levantar. Daí falaram, não Geralmente posso, os né? filhos tiram A as gente, pessoas da né? A gente, essa depressão. sombra, né? Sim. E aí eu falei, não, e ela me ajudou muito, assim, né? Nós vamos E sair dessa, mãe, ela falava, sabe? você Então, pensando em deixar a filha também, isso dá né, uma força, assim. Como que eu vou deixar minha filha, né? sim, Ela, né? tipo, Porque é o que eu falo sempre. Hoje a gente, quando trabalha a criatividade dentro do nosso programa da reprogramação C, criação e criador. Né? A criatividade ela vem como criação e o criador. Tudo que a gente cria e tudo também que a gente pode criar e co-criar com o criador. Né? Então é um programa que a gente faz, a gente não trabalhou ainda. Mas o que vem dentro da criatividade? A criatividade ela vem os nossos filhos. Quais são as nossas maiores criações? É os filhos. Então, nossos filhos, é o que a gente criou aqui nesse plano, que é uma das coisas, a coisa mais importante. sim. Né? Então, quando a gente mexe na gente, por que que eu falo isso? Porque quando eu vi a minha filha naquele sofrimento, ali, e eu sem fazer nada, né? O meu gatilho falou assim, olha, cuida da sua filha. Né? Então, você tem que cuidar de você para você cuidar dela. Isso, primeiro cuidar de você, assim. Né? E a Aí já não gente, tinha mais o vitimismo, né? né? Aí você começa a sair desse vitimismo. Quando você Né? olha para isso, quando você começa a olhar, falar assim, caramba, eu não posso ficar nesse lugar de vítima, eu não Sim, posso ser quem eu sou aqui agora, né? Porque eu tenho que fazer muito mais, isso, porque a né? vítima está sempre pensando que sofre mais que todo mundo, né? Então não Sim, sai mesmo, né? fica no buraco, né? E a gente vai caindo, vai entrando, vai entrando, vai entrando até a hora que você vê que você não tem mais o que fazer, né? Então, quando eu fui buscar tudo isso, né? Quando eu fui buscar essas terapias, eu fui buscar tudo isso, eu comecei a... Isso foi um impacto que eu recebi quando eu vi a minha filha naquele estado. Ela não estava indo para a escola, eu estava prejudicando a vida dela, né? A gente começa a entender que a gente prejudica o outro. Você suga o outro, você atrapalha a vida do outro, Sim, né? O e toda família vitimista, tem uma vítima, né? Um né? vitimismo, assim, toda família, né? Sim, né? E isso, gente, a gente faz inconsciente. Mas quando você começa a entender o que é o vitimismo, né? Você começa a refletir quais são as minhas ações, o que eu estou fazendo para me colocar nesse lugar. Por que eu estou sofrendo tanto? Isso. Porque a pessoa sofre e ela vai buscar o culpado, Com certeza, né? o vitimismo é sempre a culpa, os outros que têm culpa. Ele nunca tem Ele culpa não de nada, assume nunca não a assume sua que culpa, tem culpa, e nem responsabilidade, tudo é né? culpa do Então, outro, não dele, né? exatamente. A gente falou sobre a autorresponsabilidade na última live, Aham, eu falo assim, todas essas lives que eu vim fazendo, elas têm um contexto um com o outro. Procrastinação, né? Trabalhar a preguiça ali,
A procrastinação, preguiça, tem outro que a gente falou, procrastinação, preguiça, autossabotagem. Ai, ótimo. Né? A autossabotagem é outro processo, mas tudo isso é encadeado. Até tudo quando você está lá interligado. no fundo do poço. Uhum. E tudo isso vai acumulando uma coisa com a outra. Quando você está no vitimismo, você está procrastinando, você está na preguiça, você está se auto-sabotando todo o tempo. Sim. Né? E você não sai do lugar. Não sai do né? lugar. Não sai do lugar e ainda coloca a culpa nos outros, ainda maltrata as outras pessoas. A vítima, ela sempre está maltratando o outro, ela sempre está achando que o outro é ruim, o outro, né, é mal, o outro fez o mal para mim, o outro tá, né, me machucou, o outro sempre. E reclamando, né? Ela sempre reclama. E aí, como você falou, é sempre culpa do outro, eu não tenho culpa de nada. E ela naquela zoninha de conforto que ela não faz nada. Exatamente. É uma vítimazinha. E aí a coitadinha se coloca naquele lugar de pena, né? O que a gente vem falando, né? Naquele lugar ali, eu falo, quando eu falo, eu tenho um e-book, gente, eu vou ver se eu sempre falo que eu vou colocar esse e-book, eu esqueço. Mas eu tenho um e-book que ele é a transformação da borboleta. Quem tiver lá no grupo do workshop, né, da imersão, eu vou colocar esse e-book lá para vocês, que é a transformação da borboleta, tá? É um e-book que é como planejar meu sonho, o nome dele. E nesse e-book eu vou falar aqui para vocês o que ele tem. Ele tem um programa de uma transformação da borboleta. Né? Dentro dele a gente são várias fases que a gente coloca ali para fazer uma programação para a sua vida. Tá? Então você vai olhar para essa transformação a partir do momento que a borboleta está dentro daquele casulo, antes dela ser borboleta. Quando ela está ali ainda no casulinho, que ela é aquela lagartinha, aquela larva que entra ali dentro, ela está ali dentro. E para ela sair dali, é difícil. Por quê? Porque ela está confortável. Né? Ela quer ser sempre aquela lagarta ali, ela não quer se transformar na borboleta. Né? Porque ali é bom, é confortável, ela não precisa, né, fazer nada. Ela está ali, então ela fica ali, só que ela não pode ser ajudada. Porque a borboleta, se você abre o casulo dela, ela morre. Não morre. Sim. Então, é assim que acontece com a vítima, com a pessoa que se acha que é vítima. Ela vai estar ali dentro sempre. Só que os outros não vão fazer por ela. Ela mesma que tem que ter vontade. Ela tem que buscar, ela tem que falar, eu quero sair desse lugar. Né? Eu falo, a reprogramação está ali. Isso. Né? Mas a pessoa, ela tem que querer fazer a reprogramação. Quantas vezes eu já dei atendimento para alguém e falar assim, você quer um atendimento gratuito para você, sabe? Para você entender, para você... A pessoa não vem. Não vem, né? Não vem. Por quê? Porque ela não quer mudar, porque o passo tem que ser primeiro dela. Não, né? Então, tem aí várias terapias, tem aí várias coisas para a pessoa ir fazendo, mas ela não vai buscar isso. Né? Por quê? Porque ela está num lugar confortável. Ela está confortável, tem alguém fazendo para ela. Chega ao ponto da pessoa não sair da cama. Tem gente que não sai da cama, que o marido tem que fazer comida, que o marido tem que fazer isso, que as pessoas têm que fazer tudo. Sim, né? A pessoa adoece. Realmente, a pessoa adoece. Ela sente realmente no corpo dores. Ela cria uma energia de doença para a vida dela.
Tem gente que tem todos os tipos de doença. Tem que, as pessoas ao redor, ela tem que prestar atenção, né? Para ver se não é mesmo a vítima, né? O vitimismo Né? que ela sente. Pode ter outra Exatamente, né? patologia, né? Como a depressão que sente isso também, dores, né? Sim, E tem que prestar muita atenção nisso também. mas Mas entra, igual, quando a pessoa vai entrar em depressão, existe vários casos, claro, né? Assim, é tem vários outra live, casos. né, Lu? A gente não pode nem, a gente foi entrar aqui no tempo. Gente, são muitas feridas, eu falo, né? São É. muitas feridas que tem dentro da alma, Uhum. né? Isso está tudo dentro da nossa alma, dentro do nosso arquivo, né? Eu falo dentro da nossa linha de tempo, né? Então, cada processo vai ser individual. Eu falo, a gente está falando aqui de um processo amplo, que isso pode acontecer com várias pessoas, Sim. né? Mas cada pessoa, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Uhum. Tem pessoas que têm o vitimismo no contexto, junto com a depressão ali. Ela Sim. já pega o gatilho do vitimismo e já também alimenta e ela se torna mais depressiva ainda, né? Tem a pessoa que tem vitimismo por conta financeira. Tem gente que é vítima no trabalho. Sim. Tem Chega no todos os trabalho, ela é setores. a vítima, ela quer que todo mundo faz o trabalho dela, ela não dá conta de fazer nada, ela adoece, ela machuca a mão, ela machuca isso, ela começa, né? E ela É, passa a ser a vítima ali do lugar. Então, ninguém quer mais trabalhar com essa pessoa, ninguém quer fazer nada com ela, ninguém, porque, né? é Existem verdade. várias situações, a gente vê isso em sala de aula, E tem uma imaturidade aí também, né? muito grande, Imaturidade, né? é isso. É. Então, gente, e dentro desse e-book, vocês vão olhar para ele é, com um caminho para você ir programar a sua vida. É um planejamento de vida. Então, tem a fase da borboleta, que dá a fase da lagarta, que é você estar ali, você tem que olhar para a sua história, você tem que entender o que tem dentro de você, né? Depois tem a fase que você vai olhar, vai entender, eu quero sair desse lugar. Eu escolhi sair. Então, o que, que eu vou fazer? Porque ninguém pode me ajudar a sair desse lugar. Sou eu que vou ter que sair. Né? Então, aqui a gente olhando para esse contexto do vida vítima, né? Eu sou vítima de mim mesma. Eu entendo isso, então, mas eu quero sair, eu escolho mudança na minha vida. Porque a transformação, ela acontece por fases, não é de uma vez, né? Mas você tem que começar a olhar e entender. Eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero sair desse lugar. E aí depois vem, é o ser primeiro, né? Dentro acho que são 12 fases que tem dentro do e-book para você transformar, né? E aí você vai criando ali a sua transformação dentro do seu planejamento de vida. É bem lindo, é bem lindo. Tá? Esse e-book. Quem quiser, aí é só entrar lá no grupo do WhatsApp, o link está na bio, e eu vou postar lá assim que acabar a live para vocês já começarem a olhar para a história, né? Para a história de vocês, contar a história de vocês, entender por que eu estou aqui, tá? E aí você vai passando as fases. Você tem que olhar para as ações. Como que eu tenho que agir para mudar tudo isso? Né? Por exemplo, no caso da vítima, cara, eu identifiquei que eu sou vítima, que eu estou dentro desse casulo. Né? Agora eu escolho mudar, eu escolho sair. Quais são as ações que eu estou vivendo como vítima? Né? Então, eu vou escrever aqui o que eu me entendi da minha história que eu estou vivendo isso. Né? Como que eu vou sair disso agora? Quais são as ações que eu tenho que tomar para sair desse lugar? Tem que ter muita força de vontade. Né? Então, eu tenho que buscar ajuda, Buscar porque ajuda. muitas vezes tem que buscar ajuda, gente.
Eu acho que todas né? as vezes, né? Eu acho É muito. que é igual assim, eu saí sozinha do lugar, mas foi fácil? Não Não. foi, Mas né? você teve várias assim, você procurou os cursos, né? Sim, Fazer isso cursos. que eu falo, igual assim, mas não é Não é fácil, fácil. né? Não. Você entender que você tem que buscar. Então, eu falo assim, primeiro passo é você entender que você tem que buscar algo, Uhum. né? É. Lu, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Cara, maratona minhas lives. Sabe? Porque Verdade. eu falo, quem é maratona as lives, ela tem um Uhum. curso. Né? Eu tenho vários canais aí, eu faço. Nós estamos olhando 84 cafés. Vê Ai, que lindo. se isso aqui não é uma aula que a gente está dando. Ah, é uma aula. Isso é Uhum. uma aula. Se você assiste essas 84 aulas, eu te dou certeza que você muda alguma coisa na sua vida. Caiu. Deixa eu ver se a Sandrinha volta. Caiu. A Sandrinha caiu, deixa eu chamar ela de novo, porque às vezes foi a internet dela. A internet dela caiu. Deixa ela entrar de novo, né? Então, gente, é isso, né? Quem tem alguma dúvida aí mais? Deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu não tô. A gente acabou falando muito e não respondendo aqui, né? Mas eu vi aqui o da Gi. Estou caminhando aqui no Parque da Cidade e acompanhando essa live, abençoada por Deus. Gratidão, Cadu, é lindo o nosso parque, né? Que nós temos um parque da cidade lindo, gente. Quando vocês vierem a Brasília, vá no parque da cidade fazer uma caminhada, né? Baronese, bem-vinda, Vanessa, Marina, Roberto, Roberto, Roberto Moraes, seja bem-vindo. Outra Vanessa, sejam todas bem-vindas, viu, gente? Nanda, Gi, Arte by Mamãe, bem-vinda, minha lindona. Estou ansiosa pelo curso, olha aí. É isso. Vai ser lindo, vocês vão ver, viu, gente? Como nossa imersão vai ser linda. Né? E é para quem tiver, tá? Eu falo, eu estou aqui para isso, né? Então, quem tiver comigo nessa imersão, você pode ter certeza que você vai ter uma mudança, tá? Pode ter certeza. Olha aí o que o Cadu está dizendo, né? Quem, vou tirar um print aqui. Quem quiser conhecer seu inimigo, se olhe no espelho, né? Olha isso, né? O que é isso, né? Quem quer ser seu inimigo, se olhe no espelho. Por quê? Porque é a gente com a gente mesmo, gente. Né? Então, quando a gente fala de vitimismo aqui, desse processo, é você está sendo a sua própria vítima, né? E você é o seu inimigo, exatamente isso, viu, Cadu? Foi muito boa a colocação, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos fechar, né? Agora já são 10h03, eu gosto de fechar sempre no máximo 1 hora. A gente começou 9h09, no máximo 10h10. Sandrinha talvez acabou a bateria do celular, aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu voltar, né? Ela não conseguiu voltar. E aí a gente fecha então. E aí eu vou só finalizar aqui sobre o e-book para vocês receberem lá e entender o que tem dentro, tá? Então, já que eu vou entregar esse e-book lá dentro, o e-book vai estar dentro do grupo do WhatsApp, gente, tá? Eu não vou colocar ele em outro lugar. Dentro do grupo do WhatsApp, eu vou colocar esse e-book para vocês
tá? Como planejar o seu sonho, para vocês já irem olhando para ele lá e trabalhando essa transformação dentro da linha do tempo. O que que é a linha do tempo? É a nossa história, tá? É a sua história desde antes de você nascer, né? Então, é a nossa linhagem, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar na imersão. Então, o que eu quero com esse e-book que vocês olhem para vocês. Aqui, para você olhar se você é vítima ou não, você tem que entender a sua história. Se você quiser olhar se você está procrastinando, você tem que entender a sua história. Você tem que entender essa linha do tempo, né? Então, quando eu falo para vocês olharem para a história, se vocês olharem aí, umas 50% das minhas lives eu falo isso. Para vocês olharem para vocês, olhem o que vocês estão fazendo, olha a história de vocês, né? Porque é a partir daí que começa uma mudança de vida. É a partir daí que você pode fazer algo para mudar. Então, quando você olha dentro desse e-book, tem esse passo a passo para você fazer um planejamento. A gente ainda está aqui, ó, no mês de março. A gente tem um ano aí pela frente. Programa o seu ano, programa aí a sua história, programa o que que você quer. Então, esse e-book ele vai ajudar nessa transformação, tá? E vai ajudar na nossa imersão também, né? Então, nós vamos olhar ali como esse passo a passo, né? O que que eu quero transformar? Como que eu quero realizar meu sonho? Né? Eu ia falar disso mais na frente, que nós vamos falar sobre isso, acho que na terceira aula, né? Que nós vamos olhar para essa cocriação de sonho, tá? Como vocês cocriam, né? Com a fonte que tudo cria, como cocriar os nossos sonhos com a energia dos arturianos e com tudo isso que a gente vai receber, né? Então, e esse e-book ele vai ajudar você nesse caminho. Então, olha para você como se você fosse uma borboleta, né? Como você tem que sair desse casulo, como que a borboleta ela vai se transformando, né? Ela vai olhando para isso tudo, vai mudando e vai se transformando, até se tornar uma linda borboleta. Quando ela se torna uma linda borboleta, quando ela chega lá na frente, que ela se torna uma linda borboleta, ela quer mudar, ela quer começar de novo. Então, na vida da gente, a gente sempre vai estar nesse processo, né? Então, a gente vai falar sobre isso na terceira aula, tá? Então, esse e-book lá, vocês já vão pegar ele e já começar a trabalhar. Imprime o e-book que nós vamos falar na terceira aula sobre ele, tá? Então, já vou deixar para vocês, já que a gente já falou dele aqui, né? Nós vamos trabalhar ele na terceira aula, ok? Eu ia colocar isso só lá, mas já que veio aqui na live, então eu já deixo lá para vocês, porque é uma mudança, ok? E é bem isso, gente. O sol está muito bonito. Aqui, agradeço pela troca de experiências, beijos de luz. Gratidão, gente. Gratidão. Muita luz para você. Bom dia aí, Cadu, né? Se eu pudesse, eu ia para dar uma caminhada no parque hoje. Mas deixa eu passar esse workshop que eu vou. Nós vamos combinar para fazer uma caminhada aí, viu, Cadu? Juntos. É, no parque, eu adoro. Andar de patins. Eu vou andar de patins e vou postar para vocês. A gente vai andar de patins no parque. Ok, gente. Gratidão. Gratidão a todos, gente. Beijo no coração. E segunda-feira, já a nossa primeira aula, né? Não esqueça aí, ativa o sininho lá, né? Dentro do grupo já tem as aulas lá, tá? Do nosso mini curso aí, da nossa imersão, né? E lembrando para vocês que depois dessa aula, nós vamos abrir as vagas para quem quer ser reprogramador, hein? Então, quem quer ser um reprogramador do ser,
Aí, quem quer reprogramar a sua vida e reprogramar a vida de outras pessoas, também é o momento aí de vocês adquirirem essa imersão, entrar nessa, adquirir esse processo, né? O curso, não é um curso, mas não é um curso totalmente, é uma mentoria, tá? Porque eu vou dar uma mentoria direto para vocês. Não é curso online, curso gravado, não, tá? Vocês vão receber diretamente de mim o ensinamento da reprogramação. A reprogramação ela não é um curso somente, é para você ser mentor da reprogramação. Então, é um processo muito mais profundo, né, do que você fazer qualquer curso aí de terapia, qualquer curso de, tá? É um processo que você vai mudar a vida de pessoas. Então, aqui, você só vai passar para frente depois que você tiver mesmo pronto para poder seguir esse caminho. Então, comigo, é por isso que tem seleção, tá, gente? Não é só um curso, um simples curso. Você não vai entrar só em um curso, tá bom? E tem todo um programa para você participar dentro depois. Então, isso a gente vai falar lá no finalzinho, tá? Quando eu for abrir as vagas para reprogramadores. Então, quem já tiver assim despertado aí o desejo, né, de mudar a sua história, de mudar a sua vida e de ajudar muito mais pessoas, siga lá, entra no grupo do WhatsApp, vamos juntos, vamos fazer essa imersão e bora mudar a vida de muita gente aí, e a sua e a da sua família e de quem tiver à sua volta, porque é uma transformação geral, né? Ok? E isso começando por você, tá? Você tem que escolher, você tem que entender, você tem que saber a sua linha, né? Conhecer a sua linha do tempo, é isso que eu quero? Então, nessa imersão, nós vamos trabalhar a sua linha do tempo, trabalhar tudo isso para você entender quem é, o que você quer da sua história, qual é a sua missão, tá? Então, gente, é isso hoje, ok? Fica na luz, muita paz para o final de semana, se prepara, tá? As aulas vão ser às 20 horas, não vai ser às 11h11, né? Como a gente está fazendo as lives e hoje às 9h09. As aulas serão às 20 horas, tá? Mas vocês vão receber tudo dentro do grupo, ok? Beijo no coração. Tchau, tchau, senão a gente não sai daqui. Já deu 10h10. Tchau, gratidão.